Voltamos a falar do preço dos combustíveis, que está gerando muita preocupação, dor de cabeça. O presidente Jair Bolsonaro disse que o governo estuda medidas para evitar o aumento dos combustíveis nas bombas. O barril do petróleo atingiu um valor histórico por conta da guerra. Técnicos do Ministério de Minas e Energia, Casa Civil e assessores do presidente Jair Bolsonaro se reuniram durante a tarde no Palácio do Planalto. Oficialmente, a ordem do governo é seguir na defesa do projeto que estabelece um valor único para o ICMS sobre os combustíveis, o que prejudicaria a arrecadação dos estados. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, prometeu colocar a proposta em votação ainda nesta semana. Pela manhã, em entrevista à Rádio Folha de Roraima, Bolsonaro confirmou a estratégia para conter a disparada no preço dos combustíveis. Vamos buscar uma alternativa, porque se você for repassar isso tudo para o preço dos combustíveis, você tem que dar um aumento de 50% dos combustíveis. Não é admissível. O presidente Jair Bolsonaro avisou ministros e também integrantes do segundo escalão do governo para que não tratem sobre o preço dos combustíveis publicamente. Ele ficou incomodado depois que começou a ser especulada a manutenção da atual política de preços da Petrobras, o chamado PPI, Plano de Paridade de Importação da estatal. O presidente critica a adoção desse modelo implementado em 2016 durante o governo do ex-presidente Michel Temer. Agora, tem uma legislação errada feita lá atrás que você tem uma paridade do preço internacional, ou seja, o petróleo, o que é tirado do petróleo, leva-se em conta o preço fora do Brasil. Isso não pode continuar. A declaração de Bolsonaro teve reflexos no mercado financeiro e as ações da Petrobras caíram mais de 7%. Internamente, os técnicos da Petrobras garantem que o valor cobrado pelos combustíveis já está defasado e que é preciso repassar pelo menos uma parte da alta recente no preço do barril do petróleo. Por causa disso, o presidente Jair Bolsonaro já começou a procurar outros nomes para indicar para o Conselho de Administração da Petrobras e poder substituir o atual presidente da estatal, o general Joaquim Silva e Luna. Em meio à especulação de uma nova mudança na direção, o presidente do Flamengo, Rodolfo Landim, assume em abril o Conselho de Administração da Petrobras. Então vamos lá, até para você de casa entender bem, atualizar o cenário de momento. William Souza está ao vivo aqui comigo. William, então nós temos duas situações. Nós mostramos aqui o núcleo dos postos de combustíveis, alegando que o preço da gasolina pode aumentar até R$ 1,80 por litro, gente. Por litro já nos próximos dias. Por outro lado, a gente percebe uma movimentação do governo tentando barrar esse aumento. O que os economistas analisam desse cenário, William? O que a gente pode esperar? Pois é, Fernando, realmente um cenário difícil, né? A gente fica assim, ontem, por exemplo, passei no posto e já enchi o tanque, né? Porque a gente não sabe de quanto que vai ser essa burdoada. Mas para falar um pouquinho aí sobre esse cenário atual, a gente convidou ao vivo, logo cedo aqui no Primeiro Impacto do Paraná, o economista João Stadler, que vai analisar para a gente. De um lado, a gente tem um núcleo de postos aqui de Maringá, acreditando que o preço do combustível pode aumentar R$ 1,50, chegar até R$ 1,80 nas bombas para o consumidor. E por outro lado, a gente tem uma manobra aí do Planalto Central, justamente para tentar barrar um pouco os preços, né? Esse avanço nas bombas. Qual a análise dos economistas nesse momento? Bom dia, João. Bom dia, William, Fernando. Bom, na verdade, assim, essa questão do governo tentar intervir com a justificativa de que nós somos autossuficientes, a gente tem que colocar algumas ressalvas. De fato, aquilo que a gente extrai de petróleo é até mais do que a gente consome. Entretanto, esse petróleo nosso, ele é diferente. O do pré-sal tem características próprias. E as refinarias que foram construídas lá na década de 70 foi para atender o refino do petróleo que vinha da Arábia Saudita. É totalmente diferente, por isso que 25% do diesel é importado. Inclusive a gente importa também muita gasolina, então não vem só petróleo em estado bruto, já vem o produto final. Aí o que acontece? A situação atual é de que a Petrobras ela é a maior player no mercado e fica retendo artificialmente os preços. Aquele que é um importador, ele tem que acompanhar os contratos e não é de uma hora para outra que chega um pedido. Aí começa a chegar a mercadoria, ele tem que vender abaixo do que seria o preço correto, tomando prejuízo. Então o prejuízo ele está sendo distribuído nessas empresas ao invés do governo fazer uma ação que ele consiga absorver de uma forma geral. O que ele poderia fazer de repente
é trabalhar um fundo, uma vez que a Petrobras ela tem lucros, inclusive bateu o recorde de resultados, e fazer a distribuição disso como forma de subsídio, subversões, né? Uma coisa que se pensou até lá na época da greve dos caminhoneiros no governo Temer. Então, alguma coisa nesse sentido pode ser pensado, porque o aumento vem aí, vai ser bem expressivo. Agora, conta pra gente, né? A gente sabe que existe essa manobra para tentar barrar um pouco esse avanço do valor do combustível, da gasolina e também do diesel nas bombas, mas provavelmente a Petrobras não vai conseguir barrar tudo. Então, significa que pelo menos um pouco o consumidor vai sentir sim. Quer dizer, um pouco, talvez eu esteja sendo singelo na palavra, né? Mas de alguma maneira o consumidor vai sentir no bolso esse impacto. Com certeza, e não é só na gasolina, é toda a cadeia. Ontem eu já recebi lá um comunicado, uma pessoa que trabalha no setor de medicamentos, que vai haver um aumento superior a 10% já na nova tabela. Então, vocês vão ver todos os demais produtos serem contaminados com isso daí. O valor não vai ser coisa de 20 centavos, aumentar 30 centavos. Realmente, teria que vir algo de R$ 1,50 a R$ 2,00. Então, quando eu olho aqui no posto, gasolina a R$ 6,59, claro que eu saio daqui e vou direto aproveitar. Estou com o tanque ainda pela metade, mas vou completar, porque eu já sei do que está por vir, né? Não tem como ficar por muito mais tempo isso aí. Às vezes estava esperando que o conflito perdurasse um tempo menor, mas a verdade é que mesmo que a guerra acabe agora, para começar, para retornar, na verdade, né, todo o abastecimento novamente, a normalização disso, demanda tempo. Pensa comigo, quando teve ali a questão da pandemia com os lockdown, já faz quanto tempo que isso passou e até hoje a gente sente reflexo, às vezes vai levar o carro na mecânica e colocam, não tem essa peça, tem que aguardar 30, 40 dias, é a mesma coisa, não é de uma hora para outra que vai resolver. Fernando, alguma pergunta para o João? Tenho sim. Então a gente pode dizer que atualmente a Petrobras já está absorvendo parte do valor desse aumento, porque não chegou ainda às bombas, né? A gente vê o barril do petróleo batendo recorde, maior valor dos últimos 14 anos. A Petrobras já está bancando esse prejuízo, vamos dizer assim. O Fernando disse, é correto a gente afirmar que, como o preço do combustível ainda está naquele estado, se a Petrobras já está bancando um pouco desse déficit no valor, enfim, essa diferença? Sim, com certeza, porque quando estava lá 85, 90, a gente que conversa com o pessoal que atua nesse mercado, eles já passavam, olha, o governo está interferindo, está defasagem de 20 centavos, 25 centavos. Aí uns 10 dias atrás já recebi a informação que estava mais de R$1. Só que isso, estava lá o barril a $100. Nossa, bateu $100. E agora? Pega o preço atual, está 125, né? Já aumentou mais 25. Então, com certeza, essa janela, o termo que se usa, da diferença entre os preços lá fora e aqui, que deveriam se equiparar para ficar correto, já aumentou, passou dos R$3 de repente, entendeu? Então, isso, quando você coloca um reajuste na refinaria, na bomba, o aumento é muito maior. A mesma coisa que você usar um multiplicador. Quando eu compro um calçado, o lojista paga R$30, ele não faz sempre vezes 2 e daí coloca o preço final a R$60. Se de repente vem de 30 para 40, ele automaticamente usa o mesmo multiplicador e aquilo lá vai para 80. Então é mais ou menos essa lógica que a gente pode aguardar para os combustíveis. Tá certo. Obrigado, João, pelas suas explicações. João Stadler, economista, e só explicando, né? Agora o preço está em 125 o barril porque é um preço muito volátil. Começou essa manhã, né? Bateu a casa dos $130 e agora está na casa aí dos $125 o preço do barril de petróleo. Fernando. E a gente vive uma situação muito complexa, William, porque pensa que comigo, a gente entende o lado da estatal, que tem que preservar o caixa, é uma empresa, tem que se manter, mas imagine o lado nosso, do consumidor, um aumento de R$ 1,80 por litro da gasolina seria um baque muito grande para a população. Então vamos aguardar a manobra, qual vai ser a estratégia do governo para conter esse cenário. Estou vendo ali ao fundo, William, no posto que você está próximo aí, a gasolina comum a R$ 6,59, né? Vamos dar um pulinho em Apucarana para saber como está a situação por lá. Nery Pichelli, conta para a gente, por favor. Olha só, Fernanda, a gente está num trecho aqui da Avenida Minas Gerais. Para você ter uma ideia, num perímetro aqui de 500 metros, por exemplo, a gente tem uns 6 postos de combustível. Aqui, nesse trecho, a gente percebeu que o menor valor, Fernando, da gasolina comum está por volta aí de R$ 6,35, né? Então, a gente tem nesse trecho, por exemplo, R$ 6,35. Mais para frente, aí no outro posto, a gente já percebe um valor de R$ 6,39.
E caminhando mais um pouquinho, a gente tem do lado aqui aí o valor um pouco mais elevado, de R$ 6,47. Então, há essa oscilação em postos bem próximos aqui. A gente percebe isso, é a realidade que a gente sente aqui em Apucarana. Então, do mínimo de R$ 6,35 e o valor mais alto da gasolina comum a R$ 6,47 o litro. Fernando. Obrigado, Nery. O jornalismo da Rede Massa segue acompanhando esse cenário. Nós vamos atualizando aqui para você.